E aí, galera, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar prosseguimento no nosso conteúdo. A gente vai entrar de fato em relevo. Então, até agora a gente estava meio preparando o terreno, né, para entrar em relevo. A gente falou de rochas, de ciclo das rochas, de intemperismo, de modulações no relevo, né? E agora de fato a gente entra em relevo, tudo bem? A gente vai ver que a gente vai ter dois tipos de conceitos de relevo, vamos dizer assim. Que um que é as estruturas de relevo, que a gente vai ver hoje, que são estruturas mais macroscópicas. Então, macroestruturas de relevo. E depois, na próxima aula, a gente vai falar de formas de relevo. Então, que são estruturas mais visíveis, vamos dizer assim, até no nosso dia a dia mesmo. Tudo bem? Mas o que é um relevo? Então, para começar, o que seria um relevo? Um, um conceito que a gente ainda não viu ainda. O que é um relevo? O relevo não é nada mais, nada menos do que toda a conjuntura da forma da crosta terrestre. Então, por exemplo, quando a gente falou lá em estruturas internas da Terra, eu associei a Terra com um ovo. Vocês lembram disso? Então, eu falei lá que a gema seria o núcleo, a clara do ovo seria o manto e a casca do ovo seria a crosta terrestre. Só que diferentemente do ovo, que a casca é lisa em si, a crosta não. A gente vai ter várias ondulações, várias formas na crosta terrestre, que é chamada de relevo. Tudo bem? E tanto, até coloquei ali na denominação, esses relevos vai ser tanto, vamos dizer, terra firme, então assim, nas terras que emergiram, nos continentes, você vai ter esses relevos, a gente observa diariamente, mas também no fundo oceânico. Então, quando você for lá no meio do Oceano Atlântico, lá, você vai ter formas de relevos no fundo oceânico. A gente até viu a dorsal mesoceânica, que passa bem no meio do Oceano Atlântico. É uma forma de relevo. Então, tanto nas terras que imersas, nos continentes, você vai ter as formas de relevo, obviamente, mas nos fundos oceânicos também vai ter formas de relevo. Tudo bem? Bom, só relembrando aqui, isso é muito importante, sobre o que de fato vai modular, vai modificar esses relevos. Tudo bem? Quando eu dei a primeira pincelada sobre as questões de agentes moduladores, eu falei que os agentes internos eles estão mais propícios a construir relevos. Tudo bem? Enquanto os agentes externos eles estão mais como um modulador de relevo. Então, pega esse conceito. Então, agentes internos, eles constroem o relevo e os agentes externos, perdão, eles modulam esse relevo, ok? Quem que são eles? São tectonismo, os agentes internos, os abalos sísmicos, o vulcanismo. Lembrando que o tectonismo é o choque de placas tectônicas. Então, o choque de placas tectônicas que formam relevo, tudo bem? Os abalos sísmicos, terremotos também formam relevo, destroem relevos. Vulcanismo, a lava, lembra lá que a gente viu lá a questão das rochas? E os agentes externos também, temperismo, a erosão, temperismo físico pela chuva, o químico pela chuva ácida, o vento também é um tipo de intemperismo. Todos esses agentes externos eles vão modular essas formas de relevo. Tudo bem? Esse é um desenho aqui, ó, bem bacana. Vou dar uma aproximada aqui. Que ele mostra, então ele mostra a setinha vindo de baixo, são os agentes internos, então os agentes que vêm
que modificam esse relevo de dentro da Terra, então principalmente pelo manto, e os agentes externos, mostrando ali para a setinha que está descendo, está vindo de fora, né, entre aspas, que é os agentes externos, então o vento, a chuva, o gelo, todos esses agentes externos são os que modificam, que modulam, que vão modificar essas formas de relevo, ok? Bom, e aí começando de fato agora sobre o conteúdo, sobre essas estruturas de relevo. Como eu falei, essas são estruturas mais macros, macros estruturas. São diferentes das formas de estruturas que a gente consegue observar mais a olho visível. As estruturas de relevo são estruturas mais macros, mais é, enormes. Então, dificilmente a gente consegue observar elas por completo, claramente. E a gente tem três divisões dessas estruturas de relevos: os crátons, ou blocos cratônicos, as bacias sedimentares, que a gente já viu um pouquinho delas, a gente vai falar mais sobre elas hoje, e os cinturões orogênicos, ou dobramentos modernos. Então, esses são os três tipos de estruturas de relevo. Tudo bem? Bom, começando pelos crátons. O que são os crátons? Os crátons a gente pode falar que são as primeiras estruturas de relevo. São muito antigos, são as estruturas mais antigas que foram fabricadas pelo planeta, pelo globo terrestre. São datados, como eu coloquei ali, ó, pelo pré-cambriano. Então é muito tempo. Os blocos mais antigos. Então, como o planeta era uma bola de fogo, vocês lembram disso? Quando ela começou a se resfriar, a primeira estrutura ali de relevo que foi formada foi os crátons. Tudo bem? Então são muito antigas. Principalmente não, são por rochas magmáticas, que são ali as rochas oriundas da lava, do magma, e as metamórficas, que são as rochas que modificam o padrão dela. Então, modificam química e fisicamente a estrutura da rocha. Então, são esses dois tipos de rochas são as que formam os blocos cratônicos ou crátons. Tudo bem? E também dois conceitos bem importantes é o seguinte: dificilmente os blocos cratônicos ou crátons eles afloram na superfície. Dificilmente a gente observa isso. Mas quando eles afloram, eles são chamados de escudos cristalinos. Vou repetir: escudos cristalinos. Quando esse cráton ele aflora para a superfície, por meio ali da movimentação das placas tectônicas, ele leva o nome de escudos cristalinos. Tudo bem? Agora, se ele permanecer embaixo do solo, embaixo, sem aflorar na superfície, ele leva o nome de plataforma. Plataforma cristalina. Por que plataforma? Porque ele vai servir de base para alguma outra coisa ficar em cima dele. Ou alguma outra estrutura de relevo, ou um solo, ou alguma outra coisa. Então ele leva de plataforma cristalina, porque ele fica embaixo, serve de plataforma para alguma outra estrutura. Tudo bem? E esse último parágrafo é bem importante, porque é neles que ocorrem os minerais metálicos, principalmente, ou quando é encontrado os chamados minérios. Então, por exemplo, o minério de ferro, um dos minérios mais utilizados no mundo, talvez o minério mais utilizado no mundo, o minério de ferro, são nos crátons que ele é achado. Então, sempre que é achado o minério de ferro, no bloco cratônico.
Por quê? Por causa da quantidade de tempo que ele foi formado, lá do pré-cambriano, tudo bem? Então, geralmente, se eu falei o minério de ferro, mas pode ter outros vários tipos de minério, a bauxita, por exemplo, também. Todos os minerais metálicos, eles são encontrados em crátons, tudo bem? Aqui, isso aqui foi o que eu falei, né? Então, os escudos cristalinos, eles são os crátons que afloram na superfície, tudo bem? Aqui, ó, um desenho bem bacana, é esse do lado, o primeiro ali, do lado esquerdo, ó. Então, vocês verem, ó, que você tem ali o manto, você tem o manto, e o cráton, ele é essa parte marrom que está representada. Esse é um cráton. Então ele é bem a crosta terrestre mesmo. O que acontece? Muitas das vezes, uma outra, como eu falei, repito, uma outra estrutura de relevo, ele pode ficar acima do cráton. Então aí ele vira o quê? Uma plataforma cristalina. Tudo bem? E aqui o mapa mundi, né? Mostrando alguns crátons. Então a gente vê, por exemplo, na África, praticamente completamente por crátons. O norte ali dos Estados Unidos, Canadá, o Brasil também é bem formado por crátons. Então esses são bem um aspecto mais mundi, né? Mais mundial, aonde ficam se localizados os blocos cratônicos. Tudo bem? Esse aqui é um exemplo muito importante, que é entre o Brasil e a América do Sul. Então vocês veem ali, ó, aquela junção, né, que a gente viu lá em placas tectônicas, como ela é praticamente perfeito, parece um quebra-cabeça do continente africano com o continente sul-americano, e também a característica dos blocos, né, cratônicos. Então a gente tem ali, ó, o bloco amazônico, o cráton amazônico, e ele fica bem na linha de ligação com o bloco da África Ocidental. Então, quando a gente viu lá na teoria da deriva continental, foi nesse aspecto que os cientistas começaram a descobrir que o planeta poderia ter sido uma Pangeia, né? Um supercontinente. Esse é um dos elementos. Também mostra a questão dos blocos cratônicos, ok? Bom, os cinturões orogênicos. A gente já viu, esse nome, né, não é estranho para vocês, orogênicos. A gente viu sobre orogênese. O que é a orogênese? A orogênese é aquele tipo de formação de montanhas nas placas tectônicas, onde uma placa vai se chocar com a outra, uma vai para baixo, né, pela densidade, e ela vai fazer, essa placa aqui, ó, vai fazer um dobramento, que a gente chama de dobramentos modernos. Esse tipo de ação ele chama orogênese. Então, a partir disso, formam cinturões orogênicos. Tudo bem? O que são os cinturões orogênicos? Vão ser cordilheiras de montanha, principalmente formadas por montanhas. Então, essas grandes cadeias de montanhas são os cinturões orogênicos. Então, o que você vai ter nesses cinturões? Você vai ter formas acidentadas de relevo, picos muito elevados, vales, altitudes variadas, mas muito altas. E geralmente são mais de 3.000 metros. Para você se considerar atualmente um cinturão orogênico, uma montanha, ele tem que ser maior de 3.000 metros de altitude. Tudo bem? Eles são todos muito recentes. Então, os cinturões orogênicos atuais, as cordilheiras, as montanhas atuais, eles são datados do terciário.
Então, lá da era Cenozoica, do Terciário. Lembrando que a gente está no período quaternário da era Cenozoica. Então, você vê como já está muito mais adiante. Então, eles são muito jovens, os cinturões orogênicos atuais, os dobramentos modernos. Ok? E, isso é muito importante, sempre tem essa dúvida se o Brasil tem montanha. O Brasil não tem montanha. O Brasil ele é desprovido de montanhas. Antigamente ele já teve cadeias de montanhas, mas para vocês terem uma noção, a Serra do Mar, que a gente quando a gente vai para o litoral, Ubatuba, São Santos também, a Serra do Mar ali, antigamente era uma grande cadeia de montanha. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, essa montanha começou a sofrer processo de intemperismo, desgaste da montanha, e ela começou a diminuir seu tamanho. Então hoje a gente tem formas arredondadas, a gente não tem mais picos, a gente tem formas arredondadas e menores de 3.000 metros. Tudo bem? O Brasil, a gente vai ver um pouquinho mais a fundo semana que vem, mas ele tem alguns picos, né, que chegam a 2.900, chegam a quase 3.000 metros, mas são mais picos, pico da Bandeira, pico do Jaraguá, não chegam a 3.000 metros, tudo bem? Alguns exemplos, né, de cinturões orogênicos: o Himalaia, então a cordilheira do Himalaia, que fica ali na região do Nepal, na Ásia, né? Fica no sul da Ásia, fica entre o Nepal, a Índia, a China, são as maiores cadeias montanhosas do mundo. Tem lá a maior montanha do mundo, que é o Everest, que tem mais de 8.000 metros de altitude, e foi formada pelo choque de placas. Tudo bem? Foi formada por uma orogênese. A nossa conhecida Cordilheira dos Andes, que fica aqui próximo fica próximo, não, fica no Chile, né? Fica próximo da gente. Mas fica no Chile, pega o Peru, o Equador também, acho que pega um pouquinho na Argentina. Cordilheira dos Andes também é uma vasta, uma longa cordilheira que vai em todo o litoral do Pacífico, da América do Sul. E também tem picos muito altos, chegam a 6, 7 mil metros. Acho que, se não me engano, o maior pico da cordilheira fica na Argentina, fica no norte da Argentina. Tem 7.000 metros, se não me engano, de altitude, pra vocês verem. Pra vocês terem uma noção, São Paulo, ele tá ali na faixa de 800 metros de altitude. A gente tá na faixa de 500 metros de altitude. Então, 7.000 metros é muita coisa. E também você vai ter outros cinturões orogênicos também. Você tem os Alpes. Você tem os Alpes na Europa. Você tem as Rochosas na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos. São também exemplos de cinturões orogênicos modernos. Ok? E aí a gente chega nas bacias sedimentares, que é o terceiro tipo de estruturas de relevo. O modo, a gente já viu, né, em relação às rochas sedimentares, basicamente ele tem o mesmo princípio. Então, pegue o princípio que a gente viu lá em rochas sedimentares para bacias sedimentares, só que num conceito mais amplo, mais macro da coisa, tudo bem? Então lá, como a gente já viu, ele vai ser formado a partir de sobreposição de sedimentos. Então, geralmente você vai ter uma depressão, você tem uma depressão ali, por exemplo, um lago vazio, por exemplo. As bordas desse lago vai começar a sofrer erosão, vai começar a sofrer sedimentação, vai começar a sofrer intemperismo, e os sedimentos minúsculos,
as pequenas partículas vai começar a ficar no fundo, vai começar a ser carregada e vai começar a ficar no fundo desse lago seco, vamos dizer assim. E a partir dali vai começar a ter essa sedimentação nesse lugar. Então, geralmente, as bacias são formadas em depressões, em lagos, em antigos mares, e vai começar a sofrer a sedimentação e aquela estratificação que a gente viu lá em rochas. Lembra que a rocha sedimentar tem estratificações, que são camadas? Cada camada dessa detém uma certa época. Então, as bacias sedimentares é o mesmo conceito. Tudo bem? Então, repetindo. Imagina ali uma bacia. Imagina ali um lago vazio. As bordas que são mais altas desse lago vai começar a sofrer erosão, intemperismo. As partículas dessas bordas vai começar a ser carregada para o fundo do lago. Tudo bem? Se você tem um lugar mais baixo, a tendência, pela gravidade, é ela ir do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Nisso vai começar a sofrer essa sedimentação e a partir daí a compactação desses sedimentos. Tudo bem? Ela começou a ser formada na era paleozoica, então era um pouco mais antiga que os cinturões, só que ela é mais recente que os crátons, ok? E como eu acabei de falar, né, então ela começa a formar camadas, estratificações, né, como é chamado, e no meio dessas estratificações você vai ter restos de animais, de vegetais, que vai dar o quê? A formação do petróleo, do carvão mineral, do gás, do gás de cozinha, etc. Tudo pela decomposição desses animais e dos vegetais. Tudo bem? Eu repito, eu já falei na aula retrasada, eu vou dar uma aula para vocês de petróleo, de combustíveis fósseis, que está extremamente relacionada com bacias sedimentares. Tudo bem? Então aqui, ó, tem um exemplo aqui, ó. Como eu falei, isso aqui vai ficar mais claro aí na cabeça de vocês, ó. Então vocês estão vendo, ó. Você tem um lugar mais baixo, vocês estão vendo, está escrito bacia sedimentar. Você tem um lugar mais baixo e o lugar mais alto, que ali está representado pelo escudo cristalino, que seria um cráton, ele começa a sofrer deposição, começa a sofrer fragmentação, etc., intemperismo. As partículas desse escudo cristalino, ele vai para onde? Para essa região mais baixa, para a bacia sedimentar. A partir dali, começa a ter essa estratificação. Tudo bem? E lembrando sempre, é em escala de bilhões de anos. Não é hoje termina amanhã. Não. Isso aí demora milhões de anos para acontecer. Uma bacia sedimentar, vocês viram, é datado do Paleozoico. Então é há mais de 60 milhões de anos. Então é muito tempo. Ok? Aqui tem um exemplo, né? Uma bacia, a bacia do Paraná ali, ó. Que fica aqui no Brasil. Fica ali no Brasil, um pouquinho do Paraguai também. Que é uma bacia sedimentar. E aqui o desenho do lado ali, ó. É um estudo, né? Foi um feito estudo. Usaram radares, estudos geológicos para mostrar a estratificação dessa bacia, ó. Então você vê, tem uma corzinha vermelha, a verde mais escura, a amarela e por último a marrom. A parte vermelha foi a primeira a se depositar, ou seja, ela é mais antiga que a verde, tudo bem? Então lembra sempre disso. A primeira parte que se sofreu deposição na bacia vai ser a mais antiga. E assim consequentemente. A mais superficial é a mais recente. Ok? Por isso que quando se encontra fósseis de animais,
dá para se fazer a datação de época que aquele animal morreu por meio desses estudos, ok? Aqui, só dando um fechamento no conteúdo, né? Então, ó, a gente tem os dobramentos modernos, que são essas grandes cadeias de montanhas enormes, estão vendo pelo tamanho, são as mais recentes, como está mostrando ali, ó, no Cenozoico, 61 milhões de anos. Depois tem a bacia sedimentar, que é essa em regiões mais rebaixadas e que tem essas estratificações. A formação dela a partir de deposição de outras rochas, tudo bem? Ela ali feita no Paleozoico, ali ó, 570 milhões de anos, então vocês estão vendo que eu falei, ó, é muito tempo, muito tempo. E por último os escudos, né, os escudos cristalinos, que são os crátons que afloram na superfície, que ali é datado do Proterozoico, então as primeiras estruturas de relevo foi formado no planeta Terra. Tudo bem? Bom, e o Brasil? Como é que a gente está de estrutura de relevo? Como que a gente está de estrutura de relevo no Brasil? Bom, o Brasil não tem montanhas, não tem dobramentos modernos, então a gente não possui essa estrutura de relevo. A gente vai ter os crátons e a gente vai ter as bacias sedimentares. Os crátons são representados por 36% do território. Então, se a gente contar todo o território brasileiro, 36% vai ser de crátons. E os outros 64% vão ser de bacias sedimentares. Tudo bem? Alguns exemplos de bacias sedimentares. A amazônica, talvez a mais conhecida. A do Paraná, que a gente acabou de ver. A do Maranhão, também, que fica também no estado, fica no estado do Maranhão. Então, esses são alguns exemplos de bacias sedimentares. Os crátons, então 36%. A gente vai ter o sul rio-grandense, por exemplo, que está no Rio Grande do Sul. A gente vai ter o Paraguai-Araguaia. A gente vai ter o sul amazônico, que fica ali no sul da Amazônia. Então, alguns exemplos de crátons brasileiros. Tudo bem? Dando uma aproximada aqui, ó, pra vocês terem uma noção. O amarelo e o laranja, eles são as bacias sedimentares. Deixa eu subir aqui. O amarelo e o laranja são as bacias sedimentares. O, o, o amarelo ele é um pouco mais recente, que é a bacia sedimentar amazônica. E o laranja são bacias sedimentares mais velhas, vamos dizer assim. E o marrom é os crátons. O marrom são os crátons. Então todos esses pedaços marrons no mapa são onde ficam os crátons. Se eu falei da Serra do Mar, ali ó, no estado de São Paulo, essa grande faixa aqui, ó. Deixa eu aproximar. Essa grande faixa marrom no litoral de São Paulo é onde fica a Serra do Mar. Então, vocês estão vendo a questão que eu falei de que eram montanhas. Montanhas são crátons, deixar isso bem claro, que começou a sofrer desgaste, ok? Bom, a resposta já está aqui, que eu errei, mas vamos lá na questão. Então ele coloca lá, é uma questão da Federal de Uberlândia, se eu não me engano. Ele fala lá, né? Há bilhões de anos, as rochas da crosta terrestre vêm sofrendo contínuo processo de formação e transformação. Atualmente é possível identificar grandes conjuntos de estruturas geológicas sobre as tais estruturas da Terra. Assinale a alternativa correta. Como vocês já estão vendo a resposta, é a letra D,
Então ele fala lá na letra D, ó. Os cratons são terrenos que comportam formas de relevos intensamente desgastadas por longos períodos de erosão. Sim, principalmente os escudos cristalinos que a gente acabou de ver, que são os escudos que afloram, são escudos muito desgastados mesmo. Talvez são os mais desgastados que tem, diferentemente das bacias, etc. Então, a resposta certa é a resposta D, ok? Bom, por hoje era só, galera. Qualquer coisinha, me perguntem. Qualquer coisinha me perguntem no Face, no grupo. E é isso. Se cuidem. Abraço.